E aí, galerinha do bem, seja bem-vindo a mais um Sente a Cast na Veia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vinícius Gonçalves e eu, Thelma Nogueira. Nós somos especialistas em PNL, física quântica, visão sistêmica e um monte de coisa aí. Tem uma listinha, né, Vini? Tem uma listinha. E hoje nós vamos falar sobre repetições familiares e a fidelidade de escassez. É isso mesmo, né, Vini? É isso mesmo. Muito bem. Padrões repetitivos e fidelidade sistêmica. Muito bom. Roda a vinheta. Roda. Giba. Giba? Quem é o Giba? Me fala, quem que é o Giba? Que você... que fazia a vinheta lá do Jô Soares. Não era Giba. Eu acho que era Giba. Mas você está desde o outro podcast falando que o cara era o Giba. Não é. Eu vou lembrar. Careca de trancinha, não é? Gente, escreve aí, ó. Quem é o cara que fazia a vinheta do Jô Soares? Aquele que ficava ali nos músicos, que tinha um cabelinho pendurado. Trompete, ó. Que tinha um cabelinho amarrado aqui, o cabelo dele. Careca de trancinha. É isso. Como era o nome dele? Escreve aí pra gente, porque eu não aguento mais o Vini falar disso em outro podcast. A gente tem que descobrir isso aí. Só jogar no Google, depois aparece. É, muito bom. Vamos lá. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos desenvolver o tema de repetições. Tem muitas coisas que você vive na sua vida hoje que pode ser que você esteja repetindo dos seus pais, avós, bisavós e às vezes até lá para trás, né, Vini? Ixi, às vezes até, sei lá, 10, 12 gerações lá para trás. Isso. Tem muitas coisas que você pode repetir. Porém, hoje nós vamos falar de escassez, né? Escassez de dinheiro. É isso, Vini? Escassez de tudo, né? Tudo, né? Escassez de tudo. Dinheiro é o que mais as pessoas querem resolver, né? Exatamente, é verdade. Mas tem escassez de amor, escassez de relacionamento, escassez de carreira, falta de objetivos. Escassez na área de relacionamento com amigos. Escassez de relacionamento, de amizade, escassez de saúde. Tem muitas, vamos falar, não todo assim, de escassez. Por que é importante você ficar com a gente até o final? Porque pode ser que você esteja repetindo esses padrões de escassez. E aí você vai entender hoje se você está repetindo ou não, não é isso, Vini? É, isso aí, vai identificar já, começar a olhar para isso, perceber e já anotar, fazer algum trabalho para resolver isso, né? Porque também só saber não adianta, tem que resolver. E o Vinícius, ele é aqui na Sente, ele é o responsável pela parte sistêmica, porque ele é o profissional especialista dessa parte. Então hoje eu vou meio que fazer uma entrevista com ele aqui, sabe? De cara com Gabi. Não, de cara com a Thelma. De cara com a Thelminha. Com a Thelminha. Vini, explica um pouquinho o que é repetição sistêmica, por favor, familiar. Vamos lá então. Repetição sistêmica acontece em absolutamente todas as famílias. Não tem como não ter uma repetição, um padrão repetitivo, né, em uma família, em um sistema. Então, vamos dar alguns exemplos. Primeiro, eu vou falar, para entender, vou dizer o seguinte. Existe uma fidelidade de geração para geração, né? Para começar a ir entendendo todo esse emaranhado. Então, assim, cada geração, o que não é resolvido ali de problemas, tende a ser passado para a geração posterior. Quer dizer, um trauma não resolvido, a escassez financeira. O que acontece? Ficou ali, chegou, né, no fim daquela geração, a próxima começa a reproduzir. Então, por isso que falo que os problemas se repetem, as maldições de família, né? Aqui nessa família tem isso, tem esse karma, aí as pessoas vão dando um nome conforme a crença, né? Mas não importa muito a crença da pessoa, é só ela entender que isso é independente até de qualquer religião.
né? Porque é biológico. E campo morfogenético é uma coisa que a gente já falou um pouco aqui, e eu vou também explicar um pouquinho para você entender. É como se fosse um campo invisível que todos nós temos, que é um campo de informações. E esse campo ele é passado de geração para geração. Então, vamos pegar aí a escassez financeira. É uma família muito simples, muito pobre, que, né, sofreu para criar os filhos, tudo muito apertado. Tá. Aí os filhos começam a crescer, e se eles não olharem, não fizerem um trabalho para isso, eles tendem a fazer igual ou um pouquinho melhor. E muitas vezes se sabotam, às vezes tem uma chance para subir na vida, para melhorar, se sabota para voltar e ficar a mesma condição de escassez da família. É como se fosse uma traição, sabe? Sim. A pessoa sente até uma culpa de ter mais dinheiro do que os pais, do que os avós, do que a família toda teve. E mesmo que a pessoa queira, por exemplo, ela pode ter muito sucesso no que ela faz, ela pode desenvolver bem, mas se ela tem uma fidelidade de escassez, ela não consegue ultrapassar, se ela não cuidar de fato, né? Tem formas de resolver isso, mas se ela não romper esse lacre, né? Ela não consegue passar do limite dos pais, dos avós, bisavós, ela não consegue ir mais. Vira um teto, né? Vira um teto. O teto dela é mais ou menos o que os pais conseguiram. Mas tem mais coisas, né? Porque repetição também de escassez, uma pessoa que tem problema de autoestima, isso está repetindo. A mãe tinha, a avó tinha, uma mulher, tá? Ou um homem também. A avó tinha, a bisavó tinha. Se isso vem, a pessoa vem com um problema de autoestima, com problema de falta de segurança, de falta de autoconfiança e problemas emocionais como depressão, burnout, mesmo que lá atrás os nossos bisavós não sabiam, não tinha essa palavra nomes, né? Burnout, mas o comportamento é o mesmo. A repetição é a mesma repetição, que agora é mais atual, né, Vini? Aí tem os nomes aí, né, diferentes, né? Antigamente acho que falavam que endoidou, né? A pessoa surtou, teve uma crise de pânico, falou, endoidou. Ela endoidou, tá doida, né? Teve até uma aluna nossa que ela falou que no interior onde ela nasceu, eu não lembro a cidade, ela disse que ela contou que o pai dela, né, tinha alguns problemas emocionais, ele se isolava e ela chamava de lundu. Lundu? Aí eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Foi muito engraçado que ela falou, olha lá, o pai já tá com lundu. Aí eu falei, mas o que é isso? Não, é que ele se isola, Aí hoje, né, traduzindo, era acho que uma bipolaridade, porque ele estava super bem, super alegre, feliz, daqui a pouco ele ficava mal, ele ia para de serviço. E ficava na área de serviço, lá. Ela contou que ele ficava lá, horas e horas na área de serviço. Aí eles já sabiam, eles falavam, o pai tá com lundu, deixa ele lá. Porque ele queria ficar sozinho. Mas aí ele ficava bravo, se você fosse lá, ele dava patada, ficava irritadíssimo porque e brigava. Era o tempo dele, né? Mas ele era outra pessoa, ele falava, mudava de personalidade. Lundu. Virava meio bicho, assim. Lundu. E aí era lundu, né? Foi o nome que deram lá. Então, devia ter bipolaridade, com transtorno de outras coisas e, né, sei lá, o que mais... Que tinha aí, né? Mas era lundu. Lundu era um nome que meio que englobava tudo isso, né? Endoidou. Tava com lundu. Sim. E eram essas coisas que hoje já tem, né, catalogadas, vários nomes. Sim. Vini, as causas de um problema de repetição influência dos pais, dos avós, bisavós, que você já falou agora. Sim. Mas também tem a parte genética relacionada com o ambiente social, físico, estresse, que a gente até falou um pouquinho, que a epigenética ainda fala um pouco, mas isso também pode trazer a causa do problema sistêmico, não pode? Então, tem toda essa parte biológica, né, do DNA, que as pessoas falam, lógico, o filho vai repetir um pouco o que o pai faz, a filha, a mãe e tal. Isso é até meio comum, já se sabia por convivência, porque viu, né, os pais faz igual. Tudo bem, tem isso também. Só que esse campo morfogenético que a gente chama, esse campo de informações, ele não é alimentado só por sangue, pelo DNA. Né? Você pode falar um pouquinho antes de campo morfogenético?
um pouquinho antes. Assim, do que é um campo morfogenético? Porque tem gente que... A gente já falou no anterior. Falou agora há pouco? Você não estava prestando atenção. Não estava, não. Vamos prestar atenção gente. que eu expliquei. Mas de novo, eu dou uma resumida. É um campo de informações que vem com a gente. Querendo ou não, ele existe. É como se fosse um código de barras. E ali nesse campo morfogenético tem informações de nossos antepassados, nossas informações desde que a gente nasceu, desde a barriga da mãe. Então é uma assinatura digital que o nosso Hertz lê também, né? Ele lê o campo morfogenético. Então é como se fosse uma cápsula ali que vem em volta de você e ali cada um tem a sua e cada um tem as suas informações. Tanto que numa constelação não tem corporação, nada, não tem nada de espiritismo que algumas pessoas acham. É simplesmente o campo morfogenético que você acessa da pessoa e você começa a sentir sensações que aquela pessoa sente, né, em determinadas situações, ou sentiu em determinadas situações. E depois a gente fala o que é o Hertz que ele falou, mas vamos continuar aqui na sua explicação. Sim. Então, vamos pegar uma criança adotada, por exemplo, que aí você não tem o sangue, né, não tem a parte biológica. E uma criança adotada, ela também tende a repetir padrões da família que a adotou. Olha que interessante, né? Porque muita gente fala que é óbvio, porque é filho, viu, porque é sangue, tem várias explicações, mas tudo bem. Só que como é que você explica uma criança adotada? E ela seguir alguns padrões repetitivos também da família que a adotou, né? Aquela família adotiva. Porque a da biológica, ok, né? Não conviveu, mas tá no sangue, trouxe do pai, da mãe. Então ele vai trazer das duas. Uma criança adotada é sempre um bom exemplo, que ela vai ter comportamentos dos pais biológicos e comportamento dos pais adotivos. Ponto, né? E tem outras influências também, lógico. Se a criança ela foi criada por uma babá, essa babá também entrou no sistema, também influencia nas crenças e nos comportamentos dessa criança. Nas crenças de escassez. Principalmente, né? Se ela foi criada por um tio, pela avó, quem conviver ali mais com essa criança na infância, principalmente de 0 a 7 anos, vai influenciar muito na evolução dela ali, nas crenças, no que ela acredita, nos comportamentos, os bons e ruins. Então, se a família às vezes até tem uma condição boa, mas a criança foi criada muito pela babá, e às vezes a babá é uma pessoa mais simples, com uma condição financeira inferior, e fala que dinheiro é sujo, que dinheiro é difícil, que ganhar dinheiro é um problema. Começa a repetir coisas ali na frente da criança. Essa criança tende também a comprar essas crenças. Sim. Né? Apesar de ter uma família, às vezes, bem financeiramente. Sim. Entendeu? Mas ainda quero trazer um pouquinho sobre a história do DNA. A gente falou, eu sei que a gente falou bastante aí num dos podcasts sobre epigenética. Mas tem alguns problemas sistêmicos que eles podem ser acordados pelo ambiente, estresse, pelo mental da pessoa, né? As crenças que ela tem, não é verdade? Sim, sim. Por exemplo, um problema de doença, um câncer, né? Que já está no sistema, ele pode ser acordado também por conta de acordar isso do DNA, não é? Pode. Então, ele está ali dormindo, né, vamos dizer assim, desligado. E o ambiente, o estilo de vida da pessoa, estresse, má alimentação, metais pesados, tudo aquilo que a gente falou no outro podcast, né? Pode ser o botão que vai startar essa doença, por exemplo, o câncer. Que é de uma familiar, que é sistêmico. Que vem aí no DNA, vamos dizer assim, que tem essa informação, né? No DNA da pessoa e também no campo morfogenético, são coisas diferentes. Sim. Né? O DNA é como se fosse essa cápsula invisível de informações e o DNA é outra coisa. Então, eles são independentes. Você andam juntos, mas você pode ter uma determinada doença no seu DNA, não desenvolver por conta do ambiente, do campo e vice-versa. Entendi. Não ter e acabar desenvolvendo. E algum desses aí podem ser sistêmicos? Sim, na verdade a maioria. A maioria. Né? A gente trata muita coisa hoje com ferramentas, a PNL mesmo, uma ferramenta extraordinária para mudar comportamentos, tudo, mas a raiz, a base, sempre é sistêmica.
Porque é Sim. onde a pessoa cresceu, é o ambiente, é tudo que ela só ramificou. Ramificou. E Mas a base, né? você falou isso, eu sei porque você disse isso, que alguns problemas a gente pode resolver com PNL, mas não são todos. A grande maioria precisa de um trabalho sistêmico. Que esse trabalho sistêmico eu vou deixar para falar no final, para que eles possam entender qual é a profundidade que precisa isso, né? Mas ainda tem uma causa. Cultura e tradições familiares. Né? Cultura, por exemplo. A cultura é uma cultura mais que é menos escassa financeiramente, por exemplo. Tipo judeus. Judeus. E uma que é mais escassa, tipo que mais de um país, por exemplo, colombianos, né? Que é mais um país desse, né? É mais um país. A cultura da Você tem vários países tem que vários têm países, essa cultura de escassez por história, por várias coisas. a África, que tem, né? Que está ali no campo morfogenético do próprio país, né? Da própria cultura. Quem nasce ali, ele já tem essa informação, né? Vamos dizer assim, ele já vem com essa informação a partir do momento que ele nasceu num país, né? Um país ali mais de miséria na África, ou aqui na América do Sul também, né? Que realmente esteja passando dificuldades, e sempre passou, ele já vem com essa informação. Não que ele não possa sair, tá? Isso não é uma coisa decretada, né? Sim. Então, e determinista, assim. Ela vem com essa informação e você vai ter vamos dizer assim, um trabalho maior para sair, né? Porque você vai lutar contra uma bolha. Você tem um mundo onde ali em volta de você as pessoas passam fome, passam necessidade, o ambiente não propicia, né? Você crescer, você prosperar. Então, lógico que vai ser uma dificuldade maior que você vai enfrentar, mas a gente sabe que tem sempre a parte também que a gente entra muito, que é a parte espiritual, a parte da espiritualidade e o porquê que você nasceu ali, né? Então não é que é vítima, não é sorte, é azar. Não. Senão todo mundo Tudo tem um porquê. ia nascer na Dinamarca, na Suíça, e aí não ia ter, né? Os outros países iam não ter os outros tipos de evolução. Né? Porque às vezes uma pessoa nasce nesse país e tem prosperidade financeira, por exemplo, mas tem outros problemas. Né? E vai ser a evolução dele ali. Exato. E um outro que nasce num país mais miserável, que tem fome, né? Um país que passa muita fome. E a dificuldade é essa, é a financeira, tudo, mas tem outras coisas que já estão resolvidas. Às vezes tem muito amor na família. Sim. Né? Tem muito carinho. E isso, ok, ela vai desenvolver e vai, lógico, fazer o máximo para sair. As gerações, a ideia é sempre evolução e serem melhores que a geração anterior. Sim. Por isso que a gente evoluiu, né? A gente não pode empatar e nem voltar para trás. A ideia é sempre nossos filhos serem um pouquinho melhores que a gente, né? Um pouquinho. Os nossos netos melhores que os nossos filhos. Melhores, que eu digo... Serem uma versão melhor do que a nossa, né? E não só financeiramente, eu tô falando em tudo, né? Mais evoluídas, pessoas em mais pensamento, amorosas, pessoas mais altruístas, com mais inteligência emocional, com mais espiritual, saúde, que olhem para a saúde de uma outra forma que os nossos avós, bisavós, tataravós olhavam. A informação vai chegando. Tipo, né? a medicina integrativa que tem agora, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tudo que vem aí na frente, eles têm uma outra realidade da medicina que os nossos avós e até mesmo nós vivemos, né? Porque a gente está no meio dessa evolução agora, né? Vamos pensar, lá antigamente a pessoa ficava doente, ela ia lá bem antigamente, né? No curandeiro. Né? Benzedeira. Na benzedeira, no curandeira, e fazia o que dava lá e rezava para sarar de alguma coisa. Hoje, você tem testes. Você tem testes que pelo seu DNA já te apontam prováveis, né, possíveis doenças que você pode ter ao longo da vida, que aí entra a epigenética, coisas que vão startar isso ou não. Eu vou colocar aqui para a gente falar do teste no final. Tá. Acho que é legal. Mas você já tem hoje muita ferramenta, biorressonância, você tem uma série de coisas que você já identifica, alimentos que são compatíveis ou não. Nossa, a gente que tipo de alimentação eu acredito que a gente, nos últimos 3 anos, essa parte integrativa deu um pulo, né? Um salto. E você tem algum case que você possa contar? Eu até lembrei de de uma aluna nossa que foi convidado para ir numa festa que acontecia num lugar bem legal, que era num terraço. Né? Lembrei desse. Lembrou?
com muitas pessoas num nível muito acima do dela. E quando ela chegou lá nessa festa, que ela foi convidada, era um aniversário, e na hora que ela entrou, ela se sentiu muito mal. Não porque ela tivesse má vestida ou porque ela não tivesse com uma bolsa bonita, porque ela estava bem. Mas quando ela entrou, ela se sentiu não pertencente àquele campo, né? Foi. E isso é uma parte da parte sistêmica. E passado algum tempo, ou antes, eu não lembro se foi antes ou foi depois, ela comprou uma bolsa bonita e a mãe dela questionou por que ela estava com uma bolsa, se aquilo não ia mudar os valores dela, porque a família dela não podia ter aquele tipo de bem, né? Que é uma família mais humilde, né? E isso é uma fidelidade sistêmica de escassez. Ou quando a pessoa viaja e não tem coragem de falar para a família que viajou. Porque está indo para o exterior. Fala em cima da hora, né? Porque aí vai ficar longe. O pessoal da gravação está falando para você encostar mais o microfone que está longe, tá? Ou quando isso, né? Viajou, não pode contar, comprou um carro, não pode contar, abriu uma empresa, diz que é sócio, diz que trabalha na empresa, porque não consegue assumir, porque isso é muito infiel para o sistema. Então a pessoa não sabe por que ela está fazendo isso. Nós que somos especialistas, sabemos que ela está fazendo aquilo por conta de uma fidelidade sistêmica, né, Vini? Compra um carro às vezes até legal e quer ficar justificando, né? Parcelei, comprei em 60 vezes, dei meu carro de entrada. Por que você tem que ficar justificando? Esses são os sinais, né, para a pessoa. São sinais já que você percebe que a pessoa está com uma certa culpa, um certo desconforto, né, de dar um passo maior do que os pais, do que a família deu. E eu lembro até dessa moça, Thelma, que ela disse o seguinte, que veio uma frase, ela teve um insight quando ela estava nesse lugar, nesse terraço, nesse restaurante chique, que foi assim: os meus pais nunca entrariam aqui. Os meus pais nunca viriam a um lugar desse. Eu lembro dela falando esse insight que veio para ela assim, que caiu assim, verdade. Essa ficha imensa. É verdade. Né? E outra frase também que a mãe dela falou para ela, que espantou muito, e aí ela falou: nossa, olha, eu preciso sair disso, né? Que quando ela comprou essa bolsa mais chique, a mãe dela falou assim, por que ela tava com aquela bolsa, que ela não era ela, com aquela roupa, com aquela bolsa. Ela tinha também comprado um carro novo, que assim, ela não estava sendo ela. Ela falou assim: mas por que, mãe? Você acha que eu não estou sendo eu? Ela falou: filha, porque olha como você tá, sua roupa, sua bolsa, seu carro, e nós somos pobres. Olha só a frase da mãe. Precisa prestar atenção, porque às vezes tem uma fala, né, fala que parece que é muito normal ter essa fala. E às vezes a fala vem numa brincadeira, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Exato. Essas frases e essas crenças de família que você já tem que perceber. Se você, né, esses são os sinais. Se você se pega falando isso, se você ouve isso dos seus pais, avós. Eu via muito que dinheiro não dá em árvore, né? Que dinheiro é sujo. Isso veio repetindo, que dinheiro atrai desgraça. Uma série de coisas que a gente já viu. Que são crenças, né? E esses mitos familiares que, às vezes, até numa brincadeira, parece brincadeira, mas a hora que você olha, está influenciando na sua realidade financeira. E o que você pode fazer, a partir de agora, ouvindo tudo isso, é começar a se perguntar: o que eu tenho que é parecido com a minha avó, com a minha mãe, que depois era parecido com a minha avó e com a minha bisavó? O que se repete? O que eu vejo que é um padrão, né? Um padrão de comportamento aí. Repetitivo. E o importante até é você conhecer a história, se você tiver a oportunidade, boa, né? Vini. De conhecer a história dos seus avós. Primeiro dos seus pais, né? Tem gente que não conhece nem a história do pai e da mãe. Primeiro dos pais. Depois, se tiver a oportunidade, né? Que ainda tem os avós vivos, conhecer a história dos avós. Tem gente que tem bisavó também, se puder. Porque você vai se conhecer. Quando você conhece a sua história, você está conhecendo você. E vou mais além. Conhecer até países que você tem descendência, origem. Né? Se você tem descendência italiana, se tiver a oportunidade, vai lá conhecer a Itália. Se tiver descendência espanhola, vai lá conhecer a Espanha, Portugal.
né? E você vai ver que é muito interessante comportamentos que você tem, você vai ver lá. Você vai perceber lá a origem, né? Muitas vezes de tudo que você fala, olha, coisas que eu faço, que eu vi que a minha mãe também fazia e o pessoal aqui nesse país faz também. Sim. É um costume. E também trazer, porque tem muita coisa negativa, lógico que a gente está falando bastante negativo aqui para poder te ajudar a evoluir. Mas tem coisas que são positivas também, tem impactos positivos, como os valores passados de geração, princípios de geração a geração. Né? Que isso não precisa mudar, né? É uma abundância, né? Se você puder trazer tudo, né? Por exemplo, princípios de ser sempre respeitar o próximo, ser honesto, não pegar nada de ninguém, empático, empática, ajudar, né? Quem precisa de ajuda. Exatamente. Isso lógico que muita gente traz dos nossos antepassados. Isso é positivo, você não precisa mudar. Fidelidade. Né? Muitas vezes, né? Não fidelidade não só no casamento, mas como em todas, né? As relações. As relações profissionais, amizades. Isso. E lembrando que tem os ciclos negativos também, né? Que ciclos de abuso sexual. Muitas vezes, você pode ter certeza que esses abusos, por exemplo, abuso sexual, a pessoa faz, ela pensa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito, porque a fidelidade sistêmica, o amor é tão intenso que a pessoa não consegue dizer não para aquele ciclo de abuso, né? É uma força muito grande em fazer de novo aquilo que talvez lá atrás alguém já tenha feito. Dependência. Vícios, né? Vícios. Vícios é muito sistêmico. Então a pessoa começa a sentir uma vontade de beber, né? Constantemente, ou de usar drogas, e ela acha que é dela. Eu desenvolvi, eu entrei nessa, alguém me ofereceu. Tá, isso é a parte prática da coisa. É a parte que a gente fala assim, mais rasa, né? Superior. Mas lá embaixo, a raiz, muitas vezes é sistêmica. Então, tinha uma pessoa lá atrás, um tataravô, um bisavô, um tio-avô, não importa muito, né? Não tem uma regra para isso, mas alguém lá atrás que usava drogas, por exemplo, e ela se identifica inconscientemente com essa pessoa e ela também começa a sentir vontade de usar drogas, de beber, de fumar, de roubar, de se prostituir. Nossa, aí vai longe a lista. Aí vai, né? Esses padrões de escassez aí, Vini, né, que você deixou bem claro no começo, que não é só de dinheiro, mas de tudo que te falta, né? Esses padrões de escassez, você tem como a pessoa resolver sozinha? A gente fala assim, se a pergunta é pode, a resposta é pode. Mas a probabilidade de resolver sozinha é pequena. Precisa ter muita consciência, né? É que nem alguns comportamentos que a gente trata nos cursos, com PNL, aí a pessoa tem consciência, muitas vezes ela já resolve, só tendo consciência daquilo. Mas é uma minoria, né? E na parte sistêmica não é diferente. Algumas coisas mais simples de resolver, às vezes uma inversão de hierarquia, alguma coisa assim, ela consiga, ou se não tiver uma identificação tão forte, ela consiga resolver só entendendo, só trazendo para a consciência. Mas não é o comum. A probabilidade é menor, né? Normalmente a pessoa procura ajuda, faz uma constelação, exercício sistêmico, e ela vai tratando aquilo, né, até resolver. Que dá para resolver, sempre dá, tudo dá. Mas existem níveis aí de problemas, né, que podem ser resolvidos ou sozinhos ou com ajuda. Sim. E também tem ferramentas, né? Você falou sobre constelação familiar, tem terapias sistêmicas, né? A gente faz aqui também. Mas uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, que ajuda muitas pessoas, é o trabalho sistêmico que nós fazemos aqui. O trabalho sistêmico é tão importante, a parte sistêmica, que nós resolvemos que no nosso curso sistêmico a pessoa paga uma vez só e ele é vitalício. Ela não paga mais. Ela pode continuar para o resto da vida, até enquanto tiver professor vivo nessa escola. Vai ter. Vai ter. Por quê? Porque um trabalho sistêmico ele é diferente de uma constelação familiar. A constelação familiar, você senta e você resolve ali uma queixa que você colocou. Resolve, você movimenta o sistema, né? A solução ela pode acontecer em até 2 anos, né?
Depende muito da consciência que a pessoa tem. Até por isso, porque depende muito da consciência que a pessoa tem. Então, quanto ela solta, isso. A gente tem um trabalho chamado um curso chamado Movimentos da Alma, que é exatamente o nome da última constelação do Bert Hellinger, né? Não, acho que ele teve uma outra, né? Que é o Movimento do Espírito. É uma das constelações, e a gente nomeou com o mesmo nome. E a gente dá consciência. E quando a pessoa, como é um trabalho sistêmico e fechado, com uma turma fechada por 9 meses, eles vão trabalhar, né, juntos. Quando uma pessoa no trabalho sistêmico está representando, ou mesmo quando ela está sentada olhando, porque ela faz quem fica sentado também, num trabalho sistêmico também faz parte do sistema, ela evolui. E muita gente termina um movimento sistêmico, a pessoa fala, nossa, essa serviu para mim, essa eu já mudei, porque isso. Então é um trabalho muito forte de mudança de padrão, melhorar a consciência. Então é um trabalho diferenciado. Eu não sei se tem em outros lugares, que nem a gente faz, mas eu sei que um trabalho sistêmico ele é mais profundo do que propriamente uma constelação familiar. Nós temos visto, a gente, como professor, a gente vê o resultado, né, Vini? São 9 meses, assim, que você vai também, lógico, constelar, vai fazer vários exercícios, mas você está naquele ambiente de cura sistêmica, né, principalmente. Muitas vezes você, por ressonância ali, por tabela, que fala, né? Tipo, eu evoluí por tabela, eu melhorei por tabela. Até é válido, né, falar assim, que é mais ou menos isso que acontece. Né? Porque assim, os sistemas, eles estão lá porque eles são ligados. Estão conectados, está tudo conectado. Aí a pessoa vai resolver um problema ali, de relacionamento amoroso, por exemplo, e tem alguém sentado com o mesmo problema. Né? Então, essa pessoa, ela está aberta ali, ela estando aberta, estando disposta, né, a receber essa consciência, essa cura, muitas vezes ela não precisa nem constelar. Às vezes, olhando, participando, entendendo o que estava acontecendo na constelação ali do colega, né, ou da colega, ela já, fora a parte energética, que é o que a gente também não vê, que está acontecendo o tempo inteiro. Muito, né? E vamos dar alguns exemplos de cases de sucesso? Você consegue trazer um aí pra gente? Você consegue lembrar de algum aluno, sem dar o nome do aluno, a não ser que ele tenha... Lembro, vários. Vamos pegar um que é bem interessante, que é filho adotivo. Né? Você vai saber quem é. E ele estava tendo muitos problemas com essa criança, uma criança que estava tendo comportamentos violentos, agressivos, né? E mesmo sendo bem tratado, aquela história, mas ele é bem tratado, ele tem de tudo, né? Ele tem brinquedos, tem escola, tem uma casa boa, roupas boas, mas isso não importa. Uma criança adotada às vezes se sente arrancada das raízes, como se arrancasse uma planta da terra e plantasse em outro lugar. E isso é escassez de amor. Amor distorcido, né? Escassez de amor. Sim. E se sentir fora, um peixe fora d'água, né? Como se você pegasse um ganso e colocasse para ser criado com as galinhas. Falasse, fica aí, você é galinha. Você é galinha, né? E fazer ele acreditar que ele não é um ganso, ele é uma galinha. Mais ou menos isso. Então, a criança começou a dar, né, sinais de que realmente estava bem desconfortável com a situação de alma mesmo, não com a situação física da coisa prática, porque ela tinha de tudo. Mas ela tinha muita raiva, né? Ela brigava, ela gritava, ela destruiu até algumas coisas em festas, de tanta raiva que ela tinha. E esse pai, né, fez um trabalho, né, assim, bem legal lá com a gente, estava tratando isso, era um dos pontos que ele estava olhando, né, pro filho ali adotivo no Movimentos da Alma. E há pouco tempo a gente conversando com ele, e a criança está neste momento parecendo Buda, ela está zen. Ah, que coisa boa, que coisa boa. Assim, os pais, né, ele e a esposa estão até se surpreendendo. Estão assim olhando, Eles falaram bem essa palavra mesmo, ele, né? O pai. Ele parece um Buda. Zen. Do Zen.
né? Eles mereciam, né, ter essa mudança então na casa deles. Ele tava até indo jogar beisebol com ele. Foi no primeiro dia levar ele no beisebol lá. Ele tava super feliz, super, né, empolgado que ia jogar beisebol pela primeira vez com o pai. Então, assim, mudou. É outra relação, é outra criança. Né? Então, assim, isso é legal. Tem várias coisas que você vai percebendo e vai sentindo, falando, nossa, agora parece que a criança está entrando no sistema de verdade. Então eu vou trazer mais uma de escassez de dinheiro. Uma aluna nossa que ela fez um trabalho sistêmico com a gente, e no único dia que ela fez esse trabalho, você vai lembrar dela, ela tinha vendido uma academia de ginástica que ela tinha. E a pessoa que comprou não estava conseguindo pagar, né? E não pagava. E ela já incomodada, aí ela foi lá e a gente fez um trabalho, né? Fizemos uma constelação no Movimentos. É a mesma que o marido também, ex-marido. Também não estava falando com os filhos, isso, com ela, mas né? Segura um pouco que eu vou falar essa também. Legal. Mas é essa daí mesmo. E aí ela constelou isso com a gente e no dia seguinte foi pago. Então, às vezes, gente, é um impedimento energético que a constelação faz, né? E também, essa história eu não vou falar não, porque não está muito na parte de escassez, né? Tem mais alguma de escassez? Sim, deixa eu lembrar. É porque a gente também vai apagando. Tem trabalho sistêmico com empresa. Teve uma empresa, né? Uma dona de uma empresa que veio fazer com a gente. Foi descoberto um roubo. E depois disso, aconteceu que eles, se eu não me engano, só me relembra um pouquinho, né? Aconteceu o roubo, tudo foi resolvido. E depois essa empresa, ela começou a dar frutos, né? Sim. E ela começou a acontecer. O que tinha nessa empresa? Tinha um problema de roubo antes de ser comprada por a pessoa que fez a constelação, comprou, a empresa já existia. E ali já tinha um problema de roubo, que já estava instalado naquele campo. Então, isso ficou evidente, né, na constelação. E depois da solução dada ali no campo, a empresa começou a faturar novamente, né? Um dia ela foi próspera. Sim, e essas repetições, que é o assunto de hoje, né, desse podcast, elas também valem para as empresas. Opa! Interessante isso, né? Interessante. Então, assim, da mesma forma que os problemas, traumas vão passando de gerações para gerações, quando não resolvidos, numa empresa também. Às vezes de dono para dono, né? De sucessor, novos sócios. Então, alguns problemas não resolvidos, roubos, no caso dessa, problemas de falta de hierarquia, problemas que de falta de honra ao fundador da empresa. Então, assim, elas também vão passando. É muito parecido o sistema de uma empresa com o sistema familiar. É muito parecido, né? Você tem ali as mesmas regras sistêmicas regendo também a empresa, porque também é um sistema, né? Só não tem pai e mãe ali dentro, às vezes tem, né? Trabalhando junto, mas é uma empresa familiar e a gente sabe o quanto isso é um pouco mais complexo quando você tem famílias, né? Familiares trabalhando juntos ali, quanto mais familiares juntos, mais complexo fica a coisa, ainda mais quando você tem uma inversão de, por exemplo, um filho ser chefe do pai ou chefe da mãe. Aí o negócio fica mais... aí tem que cuidar muito, porque é fácil entrar um movimento de escassez, não de dinheiro, mas um movimento de escassez na relação. Sim. Né? Outra coisa que a gente pode trazer, talvez algumas dicas. Não. Antes disso, deixa eu te falar. Só dar uma pincelada em o problema de escassez em quem tem problema com mãe e com pai, por favor. Tá. Então vamos lá. Problemas com mãe, resumidamente, né? Resumidamente. Porque eu quero fazer um podcast só disso, entendeu? Problemas com mãe, não vai ter dinheiro. Problemas com mãe, não vai ter dinheiro. No way. Problemas com pai, não vai ter carreira. Eita. Tá bom, né? Não tem mais problema com o pai, com a mãe não tem vida, né? A pessoa
Você sabe que eu estava falando Se com uma afundou. moça hoje sobre isso? Eu falei assim para ela. Aí falei assim, eu acredito em Deus, né? Então eu falei assim, Deus é tão divino. E aí eu não leio Bíblia nem nada, mas tem um negócio lá de honrar pai e mãe. Parece que honrar pai e mãe é só não responder, né? Não é isso. É muito mais profundo que isso. Muito mais. É muito mais profundo. respeitar. Porque pode ser que não responda pai e mãe, mas a mãe não está encaixada nele. Não está encaixada no amor mesmo, no amor materno no coração da pessoa, ou o pai não está encaixado no amor paterno, vai ter problema, mesmo que seja que, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, né? É o que você fala, a gente abre uma constelação familiar, eu me dou muito bem com a minha mãe, daqui a pouco coloca a mãe e a filha uma de costa para outra. Os representantes nem se olham. Nem se olham, Aí nem você se olha olham. pra pessoa, ela tá chorando, né? Pois é. Lá, e já mostrou tudo. Porque fica muito no superficial, fica no ego, né? Se a pessoa fala, eu tenho uma relação boa, tem nada, né? Tem pros outros ver, assim, você acha que tem, mas não tem, porque lá no fundo, quando a coisa pega, aí realmente mostra o que está acontecendo. Então, problemas com mãe, vai ter problema financeiro, né? Não aceita a mãe, julga, tem várias reclamações da mãe, ok. Não vai ter dinheiro. E não vai ter uma série de outras coisas também, né? Porque a mãe é por onde a gente veio aqui para esse mundo. Se não fosse sua mãe, você não estava aqui. Então, a pessoa que não honra a mãe, ela não honra nem de onde ela veio. Então, é como se o universo, Deus, Oxalá, não importa o nome que você dê, que você acredite, né? Ou pode ser a própria criação, a biologia da história, não vai te deixar ter prosperidade, enquanto você não honrar de onde você veio. E o pai representa os nossos objetivos, nossa carreira. Então as pessoas que têm problema normalmente com o pai, não aceitam muito julgamento, elas não concluem as coisas da vida, começam, não terminam, não arrumam trabalho. Não tem acabativa, né? Só tem iniciativa, não tem acabativa. Normalmente pulam de galho em galho, elas não se acham numa profissão. Aquela pessoa que você conversa há um ano, ela está fazendo uma coisa, daqui outro ano ela está fazendo outra. E está infeliz. Ela está em outra e não dá certo em nada. E está infeliz, né? Em todas as vezes está infeliz. Não se acha. Então, eu penso que agora, nesse SentiaCast, percebe a importância desse tema, porque de 60% a 70% dos problemas sistêmicos, dos problemas de uma família, eles são sistêmicos. Né? E Bert Hellinger, que é o que trouxe, né, toda essa a visão da constelação, visão sistêmica, ele deixa isso muito claro. 60% a 70%. E eu vou te dizer que aqui eu e o Vinícius, na chegada dos alunos, a gente percebe que o percentual é um pouquinho maior que isso, né? E talvez porque as pessoas estejam mais abertas para mudar. Então, seja você essa pessoa aberta, perceba o teu sistema, observa. Dica, começando aqui as nossas dicas de hoje. O Vini falou no começo, conheça o seu sistema, pergunta para sua mãe como era, como foi a infância dela, para o seu pai, para os seus avós, se você tiver o prazer e a honra de tê-los, né, ainda vivos. Pergunta para eles, como é que foi a sua infância, vó? Como é que foi? Você se casou aonde com o vovô? Né? Traz esse movimento. Eu tenho uma dica importante também, Vini, que é assistir aquele filme Uma Nova Mulher. É uma série, né? Uma Nova Mulher. Vai trazer muito mais. Sim. Uma Nova Mulher e aquela This Is Us. This Is Us. Essa é fantástica também. Eu acho que a This Is Us precisa ter um pouquinho de conhecimento. Primeiro uma nova mulher. Aí você começa a entender um pouquinho, aí você pode ler alguma coisa, assistir mais os nossos podcasts, que a gente vai falar mais sobre isso, se inteirar um pouco mais, né, do assunto, aí você assiste This Is Us. E nós estamos aqui à sua disposição, caso você queira entender mais, né, é só entrar em contato lá no nosso Instagram, tem lá um botãozinho para WhatsApp, você pode mandar lá no direct, pode a gente responde. No canal do YouTube, que a gente também tá de olho. Então, pois comenta lá, a gente vai responder para você. O fato problema sistêmico, na maioria das vezes, é o que o Vini falou, é improvável, né, que você consiga resolver sozinho. Você vai precisar de ajuda e é importante que você se abra para isso, né? Ninguém está ileso. Eu tive 2 problemas sistêmicos, graças a Deus. Só 2?
Não, teve. Eu acho que nem eu nem você, a gente teve vários. Todo mundo tem muito mais sistêmico. Mas 2 que foram expressivos e que eu já resolvi. Mais visíveis, assim. Mais visíveis. Que eu não vou poder comentar agora porque é um segredo de família. Tem problemas que são segredos de família. Esse é um segredo de família. Inclusive. Né? Que nem a família sabe. É só para que não saiba mesmo nesse momento, né? Assim. Não, pelo menos por aqui, né? Não, pelo menos por aqui. Que isso também é uma coisa que é mais uma dica boa para minimizar conflitos de família. Não guarde segredos de família. De família. Não deixe virar segredo, porque quando vira segredo, alguém do sistema vai vir para trazer isso à tona. Tem que contar. Não precisa ser aqui na SentiaCast. Precisa ser, né, só internet. Se você quiser fazer uma entrevista pra gente. Mas você deve contar. Aconteceu algo na sua família, e você tem filhos, e aqueles filhos estão ali, né? Às vezes percebendo isso, ou mesmo está invisível esse problema, ninguém fala, mas é importante contar. De um jeitinho, na idade certa, lógico, né? Mas contar que existiu algo lá atrás, né? Que existiu algum problema ali que aconteceu, e dizer que, né? que faz parte, porque você consegue resolver um problema quando você honra essa história, não esconde ela. Quando você esconde, é como se fosse aquelas bolas que a gente tenta segurar debaixo da piscina. Aí você vai esconder até quando? Aí tem uma bola, outra bola, haja mão e pé para você esconder aquele monte de bola. Aí chega uma hora que acontece, você não aguenta, as bolas vão subir. Só que a hora que sobe é por um adolescente que acaba... Que vai para as drogas. Aí começa a ter vontade de se suicidar, se cortar, vários problemas, né? Não vou citar desgraça aqui. Nosso podcast ele é alegre, né? Mas você já mas precisa saber que isso existe. Agora, uma coisa é importante, a visão sistêmica, ela trouxe uma informação muito importante. Isso prova por A mais B que os nossos pais fazem o melhor que eles podem com as ferramentas que eles tiveram. Eles não conseguiam fazer diferente, porque a hora era falta de consciência, a hora era problema sistêmico repetindo, né? Então, honre seus pais, mesmo que eles não espelhem o que você gostaria que eles espelhassem, mas... Mesmo que eles não tenham sido os pais que você gostaria que eles fossem. E aí tem 2 coisas que eu fiquei de falar aqui, eu anotei aqui. O teste para você saber... de onde você vem se chama Genera, genera.com ou genero.com.br. Você faz um teste cuspindo, porque no cuspe vem o DNA, e eles fazem uma avaliação, e eles cruzam as informações de todas as pessoas que já fizeram o teste, e às vezes você encontra um primo, um tio, é muito legal. E o Vini falou também que esse teste, porque esse teste você pode fazer vários graus desse teste. E tem uma parte também que é alimentos que você pode comer e alimentos que você não pode comer. E N coisas. É muito legal o teste. Doenças. Assim, que já são vamos dizer assim, determinadas. Pré-existentes ali. Pré-existentes no seu DNA. Acho que pré-existentes não é predispostas do seu DNA, não é pré-existente, predispostas. E a outra coisa que a gente ficou de falar é o seguinte: o Vini falou, no nosso Hertz, o Hertz mostra mesmo, e ele mostra inclusive o que a pessoa na parte sistêmica não está bem, assim, né? Alguns Hertz. O que é Hertz? É um equipamento que a gente trouxe da Alemanha em 2019 e que faz uma leitura do campo morfogenético, que é exatamente o campo das informações onde estão os padrões de repetições sistêmicas. Né? E quando é nosso aluno, nós fazemos uma leitura desse relatório, a gente emite e faz uma leitura para quem se inscreve como nossos alunos aqui. Então, eu falei isso para você entender que a tecnologia também está bem avançada. Então, tem muitas ferramentas para que você possa resolver os seus problemas. E tem de tudo, né? O Hertz ele trabalha com biocomunicação instrumental. Olha demais. Só, com não localidade. Show. Para quem já estuda física quântica sabe o que é isso. Já sabe. E tem também outras ferramentas, né, Thelma? A gente mesmo já viu também biorressonância. Tem uma série de coisas assim hoje
para você melhorar seu estilo de vida, para você melhorar sua saúde, para você descobrir coisas pré-dispostas, para realmente você já se adiantar, sair na frente e resolver mais rápido, né? De forma mais fácil também. E eu quero te dizer que uma vez por semana a gente está aqui, por quê? Porque nós queremos enriquecer você, enriquecer para você parar de ter escassez de inteligência emocional. Falando em escassez, se você estudar direitinho, ler, se você assistir os nossos podcasts, fazer cursos, fazer uma terapia, você vai mudar a sua vida. Você precisa olhar para dentro. O único caminho que tem é para dentro, né? Ok? E hoje, finalizando aqui sobre essa parte sistêmica, aí a gente vai trazer muito mais. Lembrando que... Pega aí, é seu. É meu. Você curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e assina... No YouTube. E assinala o sininho. Clica lá no sininho. Pra você receber. Porque toda vez você vai receber quando a gente colocar notificações. Algum vídeo online e você recebe lá a notificação. E se você comentar, mesmo que seja qualquer coisa, mesmo que seja um joinha, o YouTube também entende que você gosta daquele assunto e você vai receber mais daquele. Assunto. E ajuda a gente aí, manda o que você gostaria de ouvir. O que você quer ouvir? A gente vai desenvolver aqui qual é o assunto. E um prazer estar aqui com você mais uma vez. Inigualável estar com vocês. Vini, gratidão por estarmos juntos aqui. Isso. E eu te entrevistei hoje. Mais ou menos eu te entrevistei. Eu fiquei feliz com isso. Tá bem, gente. Aí, até a próxima, gente. Beijo, até a próxima. Giba. Giba.